dinheiro, poder e influência. John Rockefeller tinha tudo isso de sobra. O fundador da Standard Oil era dono de empresas que mais davam lucro em todo o país e conseguia assustar seus concorrentes com tanto potencial e frieza nos seus negócios. Sua história até se tornar o homem mais rico de toda a história é cheia de controvérsias. Admirado por alguns, odiados por outros, essa é a história de como um homem saiu da pobreza para se tornar o homem mais rico de todos os tempos. Nascido em 8 de julho de 1839 em Hitchford, nos Estados Unidos, John Davison Rockefeller era o segundo de 6 filhos. John sempre foi um menino muito dedicado, inteligente e esforçado na escola, sempre tinha boas notas. E já que sua família não vivia em boas condições financeiras, ele precisou trabalhar desde muito cedo. Com apenas 14 anos, ele já vendia perus, batatas cozidas e fazia pequenos empréstimos aos seus vizinhos com o pouco dinheiro que ele conseguia administrava. Vendo toda essa vontade de trabalhar, é normal pensar que isso veio de sua criação em casa. E tá certo. Quer dizer, mais ou menos. Sua mãe, Eliza Davison, era uma mulher religiosa extremamente devota e econômica em casa. Ela ensinou a seus filhos o valor do trabalho e do dinheiro. Já que seu pai, William Adams Rockefeller, era o completo oposto disso. Ele viveu uma vida de farra e vagabundagem, ficando longos períodos fora de casa, deixando toda a responsabilidade para Eliza e seus outros filhos. Sua profissão? Bem, podemos dizer que ele já participou de muita coisa, já foi curandeiro, mágico, médico, vendedor de produtos naturais, tudo que era possível para aplicar algum golpe, ele fez. O pai de John era um tremendo de um charlatão. Nesses longos períodos fora de casa, ele traía sua esposa e mentia seu nome para sua amante. Ele era um cafajeste mesmo. Que o pai de John não era uma boa pessoa, todo mundo já sabe. Porém, um acontecimento fez com que a família inteira de John tivesse que sair de casa. William estava sendo acusado de um crime sexual, o que fez a família ser obrigada a sair de onde estavam por pressão das pessoas que estavam por perto e se mudaram para Nova York, onde começaram uma nova vida. De acordo com relatos, John sempre se mostrou um homem sério, centrado, honesto e de extrema confiança em tudo que fazia desde muito jovem, o que faria futuramente com que ele ganhasse a confiança de pessoas muito importantes. Em um dos seus primeiros negócios, ele passava cerca de 10 horas cuidando de batatas para um de seus vizinhos, a fim de juntar algum dinheiro e economizar. E foi nessa mesma época em que ele descobriu que se investisse o seu dinheiro, ele poderia ter os mesmos resultados que ele estava tendo com batatas nos investimentos. Então ele disse: fui ficando cada vez mais convicto de que era uma boa deixar o dinheiro ser o meu escravo e não o contrário. Tendo essa visão desde muito cedo, John buscou um conhecimento para trabalhar como contador aos seus 16 anos de idade. E foi naquele momento em que ele entrou em contato com o mundo dos negócios. E segundo ele mesmo, ele adorava, ele amava esse tipo de coisa. Ele amava os processos que existiam dentro da empresa e descobriu ter uma grande facilidade com números e matemática. Sua principal função era tratar da parte dos transportes, onde aprendeu a gerir e cuidar dos custos das empresas, tornando-se um nome de destaque nessa área. O seu salário inicialmente, para ter uma comparação de valores, era de $16, e ao fim da sua carreira como contador chegou a receber $58. Isso pode parecer pouco hoje em dia, pode parecer muito pouco, mas considerando que na época um salário normal era de apenas $5, meu amigo, o Rockefeller já estava muito bem. Aos seus 20 anos, Rockefeller já era um grande homem de negócios e percebeu algo muito interessante no seu país. Os Estados Unidos estavam em crescimento constante. Empresas surgindo a todo momento e novas inovações, ferrovias, bancos surgindo, o dinheiro estava circulando para todo canto. Mas havia uma área em específico que estava começando a ser explorada. A escavação e refinamento do petróleo eram as duas novas ondas do mercado emergente nos Estados Unidos, sendo necessário o uso de petróleo em diversas funções cotidianas. Parecia muito vantajoso entrar nesse ramo. Naquela época, o uso de energia elétrica não era tão comum, já que a lâmpada elétrica foi inventada algum tempo depois, sendo mais frequente o uso de querosene para iluminação, além de combustível para veículos e outras funções que certamente traziam muito lucro para aqueles que forneciam o produto principal, o petróleo. Existiam dois tipos de negócio no ramo de petróleo, a escavação e o refinamento. No entanto, a escavação envolvia custos mais elevados e também a possibilidade de não encontrar petróleo algum. Então, sem muita hesitação,
Em 1863, ele se juntou a William Rockefeller, Henry Flagler, Jabez Bostwick, Stephen Van Harkness, Maurice B. Clark e Samuel Andrews, e começou a sua empresa de refinamento de petróleo. Seguindo os conselhos de seu pai e com sua forte habilidade de comunicação, John conseguiu obter a maior parte da empresa, detendo 26% de participação enquanto os outros membros possuíam cerca de 13%. Eles fundaram a empresa que inicialmente se chamou Excelsior Oil. A competência era tanta desses sócios que em apenas 2 anos a empresa já era uma das maiores do país, prestando serviços para todo o território nacional. No entanto, vendo que ele montou uma empresa grandiosa de petróleo, é curioso pensar que o negócio anterior de John na verdade era de alimentos. Junto com seu atual sócio, Maurice, John produziu feno, grãos, carnes e outro tipo de produtos na área de agricultura. Eles tiveram um pouquinho de sorte naquela empresa, pois naquele momento, os Estados Unidos estavam passando pela Guerra Civil, o que rendeu a John lucros consideráveis com esse negócio. Ele foi até convocado para lutar nessa guerra, mas temendo que seu negócio parasse por causa de sua ausência, ele contratou alguém por $300 para ir em seu lugar, além de ver algum dinheiro para ajudar na guerra. No entanto, ao perceber que os lucros decorrentes da guerra logo acabariam, ele teve a visão sobre o petróleo, se juntou com seus sócios e finalmente fundou a sua empresa de refinamento de petróleo. A empresa cresceu exponencialmente, mas em 1865 um dos sócios, Clark, acabou vendendo sua participação para John pela pichincha de $72,5 mil, o que era muito, mas muito dinheiro para a época. Provavelmente ele deve ter se arrependido muito, mas muito, pois só um ano depois a empresa havia faturado $1,2 milhões. Rockefeller abriu outras refinarias e os negócios começou a crescer mais ainda, vendendo petróleo até para fora do país. Além disso, ele adquiriu algumas refinarias menores, o que posteriormente deu origem a um conglomerado chamado Standard Oil. Algumas empresas resistiam à compra, mas depois que Rockefeller fechou um acordo de exclusividade com o magnata ferroviário Vanderbilt, oferecendo descontos a ele e aumentando as taxas para os concorrentes, eles rapidamente se tornaram responsáveis por 90% da produção de petróleo nos Estados Unidos, e novamente, Rockefeller comprou a parte de outro sócio, tornando-se ainda mais poderoso dentro de sua empresa. Rockefeller era dominante nos negócios. Ele sabia que o processo de refinamento ainda era muito precário no país e que seria necessário passar por muitas mudanças para torná-lo eficiente. Ele reconhecia que a responsabilidade recairia sobre ele, e ele percorreu o país comprando todas as refinarias possíveis. Rockefeller tinha um estilo de negociação um tanto quanto inteligente e futuramente foi chamado até de maligno. Inicialmente, ele apresentava ofertas extremamente vantajosas para os donos da refinaria, até mesmo oferecendo valor acima do real pela sua empresa. Mas, caso a empresa não aceitasse a sua proposta, ele começaria a pressionar, boicotar, sabotar e falir aquela empresa de qualquer jeito e futuramente comprá-la a preços muito baratos, o que fez com que ele se tornasse um homem temido por outros empresários. Um episódio que retrata muito bem isso em sua vida foi o episódio conhecido como A Conquista de Cleveland, ou O Massacre de Cleveland, como você preferir. Rockefeller surpreendeu a todos os empresários naquela região. Em 1871, ele fez propostas para 26 empresas na região. Em apenas um mês, ele já havia adquirido 21 delas. E as restantes? Bem, esse é um dos motivos pelos quais ele foi duramente criticado. Ele simplesmente boicotava as empresas, impedindo que recebessem insumos e abaixava os próprios preços, mesmo que isso resultasse em prejuízo para ele. Ele não se importava. O que importava era desmoralizar o concorrente e deixá-lo sem escolha, a não ser vender a sua empresa. Isso fez com que muitos donos desistissem de seus negócios. Além disso, ele também adquiriu outras empresas relacionadas ao petróleo, como oleodutos, campos de armazenamentos e instalações costeiras para o carregamento de navios. Rockefeller estava efetivamente dominando todo o país. Rockefeller tinha um contrato de exclusividade com Vanderbilt, o magnata das ferrovias, que garantia ótimos preços para transportar o petróleo dele pelo país inteiro, mas Vanderbilt não era o único homem com ambições naquele país. Seu maior adversário, Thomas Scott, viu em Rockefeller a chance de vencer seu rival, oferecendo a ele uma proposta muito melhor a qual Vanderbilt não poderia cobrir de jeito algum, assim fazendo com que Rockefeller rompesse seu contrato com seu antigo parceiro. Sabendo que isso iria derrubar seu império, Vanderbilt toma uma decisão improvável.
se une com Thomas Scott e consegue acabar com essa exclusividade de Rockefeller, obrigando ele a pagar os preços normais ou ficaria sem o transporte. Ele não entendeu isso de outra forma a não ser uma grande declaração de guerra. Rockefeller precisava pensar, e rápido, em uma solução para substituir os trens desses homens. Enquanto caminhava por uma das suas refinarias, viu que alguns oleodutos conseguiam transportar petróleos em curtas distâncias. Então por que não faria o mesmo em longas distâncias? Agora ele tinha um plano e capital para acabar com seus atuais adversários, e foi um choque. De uma hora para outra, os dois magnatas estavam perdendo muito poder e dinheiro. Durante esse processo, Vanderbilt morreu, aos seus 82 anos, deixando seu império milionário para seu filho, a qual Rockefeller tinha certeza que jamais seria capaz de enfrentá-lo. Mas Thomas não queria perder sem lutar, ele enfrentaria Rockefeller de frente, que mais tarde se mostraria ser uma péssima decisão. Mesmo tendo se desprendido das ferrovias, ainda precisava dos trens para ir para Pittsburgh, onde uma de suas refinarias estava localizada. Não querendo que Rockefeller se tornasse soberano na América, Thomas decide construir seu próprio oleoduto. Pronto, essa foi a gota da água para Rockefeller, que assim que soube, anunciou o desligamento oficial da sua refinaria em Pittsburgh. Isso daria um prejuízo enorme para ele em perca de receita, mas afinal quem se importa? Se seu adversário saísse derrotado dessa batalha, para Rockefeller estaria ótimo, e foi questão de tempo, até que o império de Thomas desmoronasse em ruínas, tornando Rockefeller finalmente o homem mais poderoso de todo o mundo. Agora, voltando um pouco no tempo para 1882, algumas leis complicavam a incorporação da empresa e suas operações intercorporativas. Para simplificar tudo, os advogados de Rockefeller perceberam que, devido à vastidão da empresa com várias operações sob seu controle, seria benéfico transformar a Standard Oil em um trust de corporações. Basicamente, ele se tornaria uma corporação composta por outras várias corporações, legalmente independentes. Isso chamou muita atenção e levou a acusações de manipulação de preços e comportamento antiético em relação aos seus concorrentes. O que, cá entre nós, ele realmente era desonesto com seus concorrentes. Em 1890 foi aprovada a Lei Antitrust Sherman, que tinha como principal objetivo manter a livre concorrência entre as empresas nos Estados Unidos. Essa lei, em 1911, levou à dissolução da Standard Oil em 34 empresas, independentes. No entanto, mesmo com essa dissolução, as empresas continuaram a crescer e obter resultados incríveis em muitas delas. Indiscutivelmente, Rockefeller deixou um legado histórico no mundo dos negócios e da gestão. Com a dissolução da sua empresa, Rockefeller vendeu 25% de suas ações e distribuiu proporcionalmente entre os acionistas participações em cada uma das 34 empresas resultantes dessa dissolução. Ao longo desse tempo, seu controle sobre o petróleo diminuiu, mas o valor combinado das empresas aumentou cerca de 5 vezes, o que elevou enormemente sua fortuna. Estima-se que após sua aposentadoria, ele possuía um patrimônio de surpreendentes 1,5 bilhão de dólares. Esse valor era maior já acumulado por uma única pessoa por meio de seus próprios esforços em toda a história. Rockefeller veio a falecer em 1937, aos 98 anos de idade, devido a uma doença que afetava suas artérias. Segundo diversos métodos de cálculo de riqueza, seu patrimônio líquido nas últimas décadas de sua vida o posicionaria facilmente como a pessoa mais rica da história recente, possivelmente rivalizando apenas com Salomão, o rei de Israel mencionado na Bíblia. Em termos de porcentagem do PIB dos Estados Unidos, nenhuma outra fortuna americana, incluindo de Bill Gates ou Sam Walton, chegaria sequer perto. Aos 86 anos de idade, Rockefeller escreveu as seguintes palavras para resumir sua vida: "Desde cedo, fui ensinado a trabalhar e também a me divertir. Minha vida tem sido um longo e feliz feriado, cheia de trabalho e cheia de diversão. Larguei as preocupações pelo caminho, e Deus tem sido bom para mim todos os dias." Essa é a história de como um homem saiu da pobreza e construiu o maior patrimônio conhecido. Agradeço por acompanhar até aqui e até a próxima.